ICP, Defesa da Fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula. Muito bem, mas vamos trabalhar, gente? Chega de moleza. A matéria de hoje, bibliologia, tá? Bibliologia. E hoje nós vamos estudar o seguinte ponto: a composição da Bíblia. De repente você vai para a igreja, leva a sua Bíblia e volta, né? Ou tem a Bíblia no celular, mas como ela foi composta? Como ela foi organizada? Isso nós vamos aprender nessa matéria, a composição da Bíblia. Então a primeira coisa que eu já ensinei, todo crente precisa saber quantos livros tem a nossa Bíblia. Porque eu disse que a Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais. Então nós temos o Antigo Testamento, a Bíblia católica também tem o Antigo Testamento. Vamos usar esse termo, a Bíblia do povo judeu, Taná, ele tem também o mesmo conteúdo do nosso Antigo Testamento. Então, se você pegar uma Bíblia em hebraico o Antigo Testamento, porque para nós é antigo, para o povo judeu não. Se você pegar, você vai ver que o conteúdo é exatamente igual da nossa Bíblia, da João Ferreira de Almeida, por exemplo. Mas se você pegar o conteúdo da Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais, que nós chamamos apócrifos. Apócrifos. O que é um livro apócrifo? É um livro que não tem valor canônico, não foi inspirado. Então o que nós fizemos? Colocamos na íntegra, na Bíblia apologética, esses livros, para que você conheça, estude. Porque de repente você tem na sua casa um familiar católico, e ele faz para você uma citação, por exemplo, de Tobias. Aí você procura na sua Bíblia, não tem Tobias. E aí quem que está certo? Está vendo o problema? Então, na Bíblia apologética que o ICP lançou, você encontra esses livros também, que vai facilitar para você dialogar com o católico e mostrar por que eles não são inspirados, esses livros não são inspirados. Por exemplo, oração pelos mortos. Os católicos pegaram dos livros apócrifos. É uma coisa interessante. Que dar esmola salva a pessoa. Nós sabemos que a salvação é de graça, mas para o catolicismo, quem dá esmola pode ajudar na salvação. Então, no livro apócrifo que tem isso aí. Então, vale a pena ler, tá bom? Mas muito bem, como nós estamos trabalhando com a Bíblia que nós usamos na igreja no dia a dia, então pode ver aí no índice. Tem 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento. Anota aí no seu caderninho. É sempre na aula do pastor Antônio, lápis e papel na mão. Antigo Testamento, e a gente usa o símbolo AT, né? A abreviação AT. E Novo Testamento, NT. Então, eu vou pedir para a nossa editora colocar na tela. Coloca na tela, a Bíblia contém 66 livros, por favor. Aí já vem lá, ó, 39 no AT, que é de Antigo Testamento, e 27 no NT, que é de Novo Testamento. Viu aí a transparência? Facinho, né, gente? Então, não tem erro. Então, a primeira coisa que o aluno aprende é essa divisão. Olha, a Bíblia é dividida em 2 partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. Somando, 66 livros. Não tem como errar. Precisa decorar isso aí, viu? 66. Aliás, nós vamos aprender de cor a falar todos os livros da Bíblia, 66, vai ser facinho. Eu vou ensinar uma técnica para você que você vai aprender facinho, tá? Agora, você tem ideia de quando surgiu a divisão de capítulos na Bíblia? Porque na Bíblia não tinha capítulos e versículos, é vamos dizer assim, uma divisão recente. Na época de Jesus, só tinha o Antigo Testamento e não tinha capítulo e versículo, ainda era rolo. Imagina a dificuldade quando Jesus abriu o rolo do profeta Isaías para localizar o texto. A pessoa tinha que ser treinada para manusear a palavra do Senhor. Hoje é fácil, hoje você digita até no celular uma palavrinha da Bíblia, já aparece onde está escrito. Mas naquela época não era assim. E a divisão de capítulos e versículos, vou pedir para a nossa editora colocar na tela. Olha, a Bíblia tem 1189 capítulos, 929 no Antigo Testamento, leia aí na tela, e 260 no Novo Testamento.
A divisão em capítulos se deu em 1250, depois de Cristo, por um estudante das Escrituras, né, chamado de Hugo, tá bom? Então o Hugo aí foi estudante que dividiu em capítulos. Olha que legal, né? Que legal, facilitou bastante, não facilitou? Bom, agora veja só que interessante. Quanto eu preciso ler de capítulos da Bíblia para ler a Bíblia inteira em um ano? Você já parou para pensar nisso? Bom, se a Bíblia tem um total de 1189 capítulos, tem Bíblia que tem uma diferencinha nessa numeração, mas é coisinha mínima, tá? Mas vamos trabalhar com esse número. Se tem 1189 capítulos e eu quero ler a Bíblia em um ano, eu preciso ler quantos? Tem uma transparência, um slide que eu vou pedir, que tem uma continha de divisão aí, vou pedir para a nossa editora colocar na tela. Então tá aí, ó, tá vendo na tela? 1189 capítulos, dividido por 365 dias do ano, eu tenho que ler 3,25 capítulos por dia. Ou seja, lendo 4 capítulos por dia, eu leio a Bíblia em menos de um ano. Lendo 4 capítulos por dia, eu leio a Bíblia em menos de um ano. Mas quanto tempo leva para eu ler 4 capítulos da Bíblia? Não mais que meia hora. Não mais que meia hora. Eu já fiz esse teste. Aliás, eu fiz um teste até meio assim, que tem gente até que assusta quando eu falo o teste que eu fiz. Sabe o que eu fiz? Eu peguei num horário nobre da televisão. Você já sabe o horário nobre da televisão qual é, né? À noite. E fui numa novela mais assistida no Brasil. A verdade é essa. Fui numa novela mais assistida no Brasil, no horário nobre. Então você já sabe que canal que é e que horário é essa novela, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei um papel, quando começou a novela, eu deixei funcionando. Quando chegou no intervalo, no comercial da novela, eu deixei mudo a TV e comecei a ler a Bíblia. Bem pausadamente, ler a Bíblia como uma leitura normal. Quando voltou para o horário da novela, eu voltei para a novela, deixei o som de novo e parei de ler a Bíblia. E fiz um risquinho onde eu parei. Quando chegou no comercial de novo, eu deixei mudo, tirei o som, só deixei a imagem da novela e continuei lendo a Bíblia. E fui fazendo esse teste, né, essa estatística. Conclusão, se uma pessoa, olha só a situação, porque esse horário é horário nobre, é paixão nacional novela no Brasil, não é isso? O Brasil até exporta novela. O que eu concluí? Se uma pessoa, quando estiver assistindo uma novela, nos intervalos, nos comerciais, ler a Bíblia, em um ano, em menos de um ano, lê a Bíblia inteira. Já pensou? Agora eu pergunto para você, que tá me assistindo, você já leu a Bíblia inteira? Pensa um pouquinho aí, faz uma reflexão. Eu vou para o intervalo e quando eu voltar a gente volta nesse tópico, tá bom? Se você já leu a Bíblia inteira. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza. Então nós aprendemos que a divisão da Bíblia em capítulos se deu em 1250, no ano 1250 da nossa era, da era cristã. Que interessante. E se nós lermos todo dia 4 capítulos da Bíblia, que nós vamos utilizar de tempo aí aproximadamente entre 15 a 25, 30 minutos no máximo, nós leremos a Bíblia inteira em menos de um ano, né? Aí eu fiz aquela comparação, parece meio maluca, né? Mas só para a pessoa fazer uma reflexão, porque as pessoas querem bênçãos de Deus, as pessoas querem receber milagres, as pessoas querem prosperar, mas quando você pergunta, mas você já leu o livro do nosso Pai, do nosso Deus? Nunca leu. Aí esse é um problema, mas quer bênção, mas vê o que Deus está pedindo para a gente, ninguém quer ler, não quer saber. Então precisa ler. Outra informação importante, a Bíblia contém 31.173 versículos. Olha aí na sua tela, já vou pedir para a nossa editora colocar na tela. E a divisão ela aconteceu em duas partes. O Antigo Testamento foi um rabi
Natan, que fez em 1445, e o novo foi Robert Stevens, em 1551, viu aí na tela? Então não tinha essa divisão, mas aí quando fizeram a divisão, facilitou. Então veja, guarda isso aí, e no máximo meia hora de leitura bíblica por dia, em um ano você lê a Bíblia inteirinha. A minha mãe, por exemplo, ela lê a Bíblia inteirinha todo ano. Meu pai também lê com ela. E eu leio também. A minha família tem hábito de ler a Bíblia. Por quê? Porque aprende com os pais. Eu já ensinei aqui que a gente aprende. Você quer que o teu filho gosta de ler? Quer que o seu filho gosta de ler? Então leia. Que se o seu filho vê você sempre lendo, ele vai falar, poxa, ler deve ser maravilhoso. Eu sempre estou vendo minha mãe lendo. Eu sempre estou vendo meu pai lendo. E se o teu filho vê você lendo a Bíblia, ele vai achar bom, além de ler ser bom, ler a Bíblia. Porque a criança aprende vendo. Que livro é esse que está sempre meu pai, minha mãe, estão sempre lendo? Deve ter coisa interessante nesse livro, porque eles gostam de ler. Então o meu pai, o irmão Lázaro e a minha mãe, irmã Maria, né? E sempre eu chegava em casa, eles estavam lendo, sempre lendo, né? Lendo a Bíblia, bons livros, né? Olha que coisa maravilhosa. Então a família inteira gosta de ler. A família não precisa ficar falando para a gente ler. Quando eu lembro, quando menino, meu pai lá logo já comprou uma Bíblia, porque eu queria ter uma Bíblia todo dia, já comecei a ler, né? E todo dia lendo. Olha que benção. Então eu tenho costume, né? Mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Por exemplo, está numa fila, leia. E hoje dá para ler a Bíblia até no celular. Vai no médico, tem um tempo lá, leia. Mas eu estou em casa, quando eu vou dormir, eu quero ler, me dá sono. Durma. Mas depois eu acordo, leia. Mas eu começo a ler, me dá sono. Durma. Olha que benção. Por isso que é gostoso, né? Você está lendo a Bíblia, dá aquele sono, você dorme. Eu já vi pessoas... meu pai, uma vez, ele estava dormindo com a Bíblia, assim, olha que maravilha, que bênção, né? Estava lendo a palavra do Senhor, veio aquele sono gostoso. Então leia. Mas eu gosto de ler pela manhã. Leia de manhã, mas leia, sempre leia, tá bom? Que eu garanto para você, essa eu garanto, né? Essa é uma palavra profética. Agora, olha a ousadia, uma palavra profética que eu determino para a sua vida. Leia a Bíblia, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Leia, depois você me conta, porque tem bênçãos maravilhosas, que é um tesouro, é uma fonte de saber, tá bom? Muito bem, agora nós vamos aprender um pouquinho sobre as traduções da Bíblia, né? Porque nós já aprendemos que a Bíblia foi escrita. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, que era a língua do povo israelita daquela época, né? Foi escrito em hebraico. O Antigo Testamento, algum detalhinho em aramaico, mas é coisa mínima, tá bom? E o Novo Testamento, na época eles falavam grego. O domínio romano, o Império Romano falava a língua grega. Logo, o Novo Testamento foi escrito no grego. Não tem como errar. Se alguém perguntar para você, a Bíblia é dividida em duas partes: Antigo Testamento escrito em hebraico e Novo Testamento escrito em grego. Essas são as línguas originais. Tem 39 no Antigo e 27 livros no Novo. Não é facinho? Olha que gostoso. Muito bem. Agora, quando a Bíblia, a primeira, segundo a tradição, quando surgiu a primeira tradução da Bíblia, do hebraico para uma outra língua. Segundo a tradição, ela foi traduzida do Antigo Testamento antes de ter o Novo Testamento, mais ou menos 285, 250 anos antes de Cristo, a Bíblia foi traduzida. E essa primeira tradução leva o nome de Septuaginta. Vou pedir para a nossa editora colocar na tela esse nome. Olha, põe na tela esse slide com o nome Septuaginta. Igual, tá vendo a letra L e o XX? Duas vezes o X, tá vendo aí na sua tela? Por que acontece isso? Por quê? Porque a letra L em algarismos romanos significa 50. E o X
significa 10. Então, L50, 10 mais 10, 20. 20 mais 50, 70. Que é a palavra no grego, Septuaginta. Que é o nome que a gente dá a essa tradução, Septuaginta. Mas por que deram esse nome 70? Ou tradução dos 70? Da onde vem esse nome? Vamos aprender? Então veja, neste período, existia um rei no Egito, lá na cidade de Alexandria. Já viu falar de Alexandria? Então, segundo a história, isso é comprovado. Em Alexandria existia uma enorme biblioteca, que vinham sábios de todos os lugares para pesquisar nessa biblioteca. E o rei dessa época, segundo a tradição, o rei Ptolomeu Filadelfo, ele gostava muito de estudar dessa biblioteca. Mas nessa biblioteca não tinha o livro do povo judeu na língua grega, porque em Alexandria, esses sábios que vinham falavam o grego. E eles queriam ler o livro sagrado do povo judeu. Mas só que o livro sagrado do povo judeu, o Antigo Testamento, veja que nós estamos mais ou menos 285 anos antes de Cristo. Não tinha ainda um Novo Testamento, obviamente, né? Jesus ainda não tinha nascido. Então, 285 anos antes de Cristo. E ele queria nessa biblioteca o livro sagrado do povo judeu, mas ele queria na língua grega. Porque o povo ali falava o grego. Então o que ele fez? Segundo a tradição, ele levou para Alexandria 72 anciãos, pessoas experientes, pessoas estudadas, escribas que conheciam a lei, pessoas piedosas. E ele levou para Alexandria e eles foram então traduzir, pegar tudo que estava escrito no hebraico, no Antigo Testamento, e transportar para o grego. Olha que legal, tradução. Como eles eram em 72, arredondaram, né? Ficou comum, usual falar tradução dos 70, Septuaginta. Daí que vem o nome. Então, quando você vê na televisão alguém falar, ou na igreja, o seu pastor, o seu líder, fala, olha, irmãos, conforme está registrado na Septuaginta, você já sabe que é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, feita em mais ou menos 285 antes de Cristo, por esses 72 anciãos, estudiosos, piedosos, judeus que foram a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo para Alexandria para fazer essa tradução da Bíblia para o grego. Olha que legal. Na época de Jesus, olha, depois nós estávamos, né, eu estava falando de 285, uns falam 250 antes de Cristo. A verdade é que na época de Jesus, a Bíblia utilizada já era essa, a Septuaginta. Os gregos usavam essa Bíblia para ensinar, para falar, tem citações da Septuaginta, né? Muito bem. Agora, se alguém perguntar, nós temos Bíblias hoje, esses originais? Se alguém perguntasse para você, não temos. Não temos nenhum original. Mas então o que nós temos? Eu vou falar. Só que não é agora não. Deixa eu chamar um intervalo. Quando eu voltar, eu falo, tá bom? Não sai daí não, tem mais aula ainda hoje. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, nós estamos estudando bibliologia e a matéria de hoje é a composição, a estrutura da Bíblia. Porque pensa bem, você carrega a Bíblia, de repente você vai para a igreja com a sua Bíblia novinha, ó, isso aqui até já de tanto usar já soltou a capa, mas você vai para a igreja, volta, e, pô, no Rio de Janeiro, por exemplo, o crente é chamado de Bíblia, é o carioca, ele vê uma pessoa indo para a igreja e fala, ó, Bíblia lá, que é chamado de Bíblia, porque onde vai leva a Bíblia. Aí chega uma pessoa para você, um amigo seu que vê todo dia você com a Bíblia, fala, olha, o que é a Bíblia? Você que anda com a Bíblia para baixo e para cima, o que é a Bíblia? Aí você não sabe, olha que vergonha, que vergonha. E a resposta é tão fácil, é só você falar para ele, olha, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Só falar isso aí, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. E muita gente não sabe, olha que situação. Mas aí a pessoa ainda vai aprofundando, se você fala, é a revelação de Deus para a humanidade. Fala, e a Bíblia é um livro só? Como é que é?
Aí você fala, não, a Bíblia é uma coleção de livros, de pequenos livros. Tem 66 livros na Bíblia. Aí já olha, esse camarada entende de Bíblia, né? Aí fala assim, mas e tem mais alguma divisão? Você fala, tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. No Antigo Testamento tem 39 livros e no Novo Testamento tem 27 livros. Olha que legal, já está desenvolvendo, já está ensinando. Aí a pessoa fala assim, mas a Bíblia foi escrita em que língua? Que língua? Você fala, olha, são duas línguas. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Olha que conhecimento, não é gostoso ensinar as pessoas? Aí você fala assim, olha, é verdade que no Antigo Testamento tem alguma coisinha escrita em aramaico, mas é pouca coisa, tá certo? Muito bem. Aí a pessoa vai aprofundando, aí você vai ensinando, você fala, olha, a primeira tradução que se tem notícia, segundo a tradição que a gente tem aí, é a Septuaginta, né? E o que quer dizer Septuaginta? 70. 70 no grego, lembra que eu falei que é representado pela L, que no grego a algarismo romano é 50, e o x10, o outro x10, 70. 50 mais 10 mais 10, que foi traduzida mais ou menos em 285 antes de Cristo, a pedido do famoso rei Ptolomeu Filadelfo, né? Foi na cidade de Alexandria. Olha que interessante, e vai ensinando. Muito bem. Mas aí, a pessoa pode perguntar para você também, mas escuta, mas tem algum original? Tem algum original que saiu da mão dos escritores? Você fala, não tem. Deus não permitiu. Eu acho até que Deus não permitiu, porque senão o povo ia idolatrar. Assim como Deus não permitiu que encontrasse ou que sepultasse o corpo de Moisés para não virar idolatria, Deus também não permitiu, né, que tivéssemos original. Senão o povo ia ficar passando a mão, beijando, porque o povo tende a partir para a idolatria. E ia idolatrar a Bíblia, mas não estudar a Bíblia, né? Porque existe também a bibliolatria, né? De repente a pessoa idolatra a Bíblia e não lê a Bíblia, não adianta nada, não adianta nada. Tem que ler a Bíblia, tá certo? Muito bem. Tem que ler e adorar o Deus da Bíblia, né? Adorar o Deus da Bíblia, muito bem. Mas nós temos alguns manuscritos. O que é manuscrito, né? Falando manuscrito, mas o que é manuscrito? Olha, manuscrito, escrito à mão. A senhora tem um caderninho. Quando a senhora está assistindo, eu encontrei com uma irmã na igreja esses dias, e ela falou, pastor Antônio, eu não perco um programa e eu tenho meu bloquinho de rascunho do lado da televisão. Quando começa a aula do senhor, eu já pego meu bloquinho de rascunho e vou anotando tudo. Então ela usa manuscrito, à mão. Tem gente que já usa computador. Chega lá e fica digitando, né, hoje o celular, por exemplo, digitando, zapeando. Então aí já é digitado. Mas a Bíblia foi escrita à mão. À mão. Para comprar uma Bíblia naquela época que ela era feita à mão, uma pessoa que tinha que trabalhar o ano inteiro. O ano inteiro de um trabalhador, o que o trabalhador ganhava no ano inteiro, dava para comprar uma única Bíblia. Uma única Bíblia. Já pensou? Porque ela é escrita à mão. Escrita à mão. Muito bem. Então, nós temos um manuscrito chamado Alexandrino, né? Alexandrino. Que esse manuscrito ele foi alexandrino porque ele é lá de Alexandrina, né? Então ele foi no Egito, né? A Alexandria, né? A Alexandria, né? A cidade de Alexandria, no Egito. Então ele foi encontrado no século V, esse manuscrito. Dessa cidade ele é o mais antigo, né? Então se chama manuscrito alexandrino, manuscrito porque foi encontrado na cidade de Alexandria, e ele está no museu em Londres. Então, se você um dia visitar o museu em Londres, você vai encontrar esse manuscrito lá, tá? Muito bem. Depois nós temos também os sinaíticos, que foi encontrado no mosteiro de Santa Catarina, ali aos pés do Monte Sinai, também no Egito.
no Monte Sinai, né? Onde Moisés esteve, onde Moisés ficou ali 40 anos com o povo circulando naquela região. Tem um mosteiro lá chamado Mosteiro de Santa Catarina, e lá foi encontrado esse manuscrito sinaíticos ele é chamado, em função de ser encontrado lá na região do Sinai. Ele é datado do quarto século. Do quarto século, né? Então, o que acontece? Ele é um pouquinho mais antigo que o alexandrino, um pouquinho mais antigo, um século a menos, tá certo? Tem outro famoso também, são esses três mais famosos, o Vaticano. O manuscrito Vaticano, ele é datado também do século IV, E esse se encontra, os sinaíticos também está em Londres. Então, em Londres, nós temos o alexandrino e os sinaíticos. Agora, o Vaticano, o nome de Vaticano, porque ele está lá no Vaticano. Se um dia você visitar o Museu do Vaticano, lá vai falar sobre esse manuscrito. E como que nós sabemos que o que está escrito na Bíblia, é verdadeiro, como estava nos originais. Você já parou para pensar isso aí? Esses manuscritos encontrados, eles têm quase o Antigo e o Novo Testamento inteirinho. Falta alguma coisinha, mas está quase completo, o Antigo e Novo Testamento, porque já são do 4º e 5º séculos depois de Cristo. Né? Então, mas aí alguém pode perguntar para você, mas como que nós sabemos que é confiável? Porque eu já vi gente falando isso aí. Esses dias eu peguei um taxista, ele perguntou isso para mim, ele perguntou o que eu trabalhava, eu fui falando para ele, que eu ensino a palavra de Deus, fui explicando para ele, ele falou, mas como é que o senhor garante que a Bíblia ela é verdadeira? Ela saiu lá da mão realmente dos homens de Deus, dos apóstolos e dos profetas de Moisés. Como que a gente sabe disso? Bom, a ciência tem várias ferramentas para provar isso aí, independente de ser crente. Uma delas, são várias, mas uma delas, pensa comigo, encontrar uma cópia lá em Alexandria, encontrar uma outra cópia lá no Sinai, encontrar uma outra cópia, e vão encontrando cópias, né? Vão encontrando, por exemplo, em Roma. Aí pega essas cópias escritas em épocas diferentes, por pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas tem várias cópias, eu só citei os mais antigos, tem muitas cópias. Agora pega essas cópias e compara uma com a outra, tudo igual. Ou seja, o que isso prova? Que se elas são iguais, é porque saíram da mesma fonte. Concorda comigo? Saíram de algum original. Se elas fossem diferentes, aí fala, pô, tem alguma coisa errada. Mas se elas são iguais, saíram da mesma fonte. E tem uma bênção. Encontrar uma cópia, um rolo do profeta Isaías, por exemplo, ali na região do Mar Morto, lá em Israel, encontrar um rolo do profeta Isaías de 100 anos, do primeiro século. Você imagina, no primeiro século, o século de Jesus, encontraram um rolo. E aí pegaram o rolo, levaram para o laboratório e foram comparar. Exatamente igual está no original. Exatamente igual. Ou seja, não tenha medo, não tenha dúvida. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha que bênção que é o estudo das Escrituras.